resumo, um apanhado geral do que a gente viu nessa aula. Nós vimos o regime laminar e o regime turbulento, nós fizemos a decomposição de Reynolds, né? E nós encontramos condições em que tem o comportamento médio da minha velocidade e comportamento turbulento da minha velocidade, né? Com base nisso, nós fizemos a decomposição da minha equação de conservação de massa e obtivemos que o divergente da minha velocidade média vai ser igual a zero, e não só isso, como o divergente da minha turbulência também vai ser obrigatoriamente igual a zero. Tá? Depois nós aplicamos essa decomposição do meu vetor velocidade nas equações de Navier-Stokes, e aí aqui, de forma simplificada, nós obtivemos o comportamento médio, né? Nós passamos esse termo aqui da expressão para o outro lado da equação e nós escrevemos eles como os tensores de Reynolds, né? E aí essa relação de tensores, né? Vou ter os tensores de estresse turbulentos, né? Que vai ser U vezes a média da minha componente da velocidade, tá? Isso tudo foi deduzido ao longo dessa aula, tá? Depois nós usamos isso para calcular algumas características da camada limite do nosso fluido, né? E nós calculamos as características em função da tensão turbulenta. Depois nós definimos uma velocidade de fricção que está atuando no fundo, que vai ser em função da tensão que vai estar atuando na superfície do meu fluido. Depois nós calculamos a queda de pressão como função da rugosidade da minha superfície, né? Nós chegamos na equação de Colebrock para resolver a fricção, esse fator F de fricção ou de atrito, justamente devido à superfície do meu fluxo, a superfície do meu fluido, né? E nós utilizamos ela também para calcular a perda de carga máxima e a perda de carga mínima no meu fluido. E com isso nós finalizamos a nossa primeira aula sobre turbulência, tá? Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo muito interessante do The Efficient Engineer, onde ele faz a comparação, justamente ele faz um apanhado geral, bem superficial, de mais ou menos tudo que a gente viu nessa aula, só que com recursos gráficos muito melhores do que o que eu tenho para apresentar para vocês, tá? Então eu vou deixar, esse vídeo é muito interessante, a gente já passou um pedaço desse vídeo e utilizou algumas imagens dele nessa aula, e ele faz um apanhado geral, sem entrar muito na parte matemática que a gente entrou ao longo dessa aula, tá? Se vocês clicarem tanto na imagem que tem aqui, mas eu também vou deixar o link do vídeo descrito mais abaixo, vocês vão conseguir ter acesso a ele. E também vou deixar para vocês uma aula do Steve Broughton, que é muito boa. Em geral, a qualidade dos vídeos dele são muito interessante, a forma que ele apresenta é muito boa. E eu acho que é muito interessante vocês olharem esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo bem introdutório sobre turbulência, e ele vai apresentar justificativa e vários fenômenos de turbulência. Alguns desses fenômenos nós vamos ver só na próxima aula, tá? Mas de qualquer forma ele não vai entrar nesse vídeo em nenhuma forma matemática, é apenas para vocês visualizarem diversos problemas relacionados à hidrodinâmica e mecânica dos fluidos, em que a turbulência vai ser significativa, né? E vocês vão ver que na maioria dos problemas encontrados na natureza, a gente vai encontrar fluxos turbulentos, tá? Então a turbulência ela está presente, e todos os problemas que vocês encontrarem, praticamente todos os problemas que vocês encontrarem sobre mecânica dos fluidos, em alguma parte vocês vão se deparar com alguma aproximação para resolver a camada limite turbulenta, ou com algum outro problema para calcular justamente o fechamento dessa camada, tá? E a espessura dessa camada. O Steve Broughton ele tem uma série de vídeos sobre turbulências.
Vocês não precisam assistir todos eles, esse daí é muito interessante para essa aula, né? E se vocês tiverem tempo e quiserem assistir os outros, eu recomendo bastante. E provavelmente nas próximas aulas eu também vou indicar mais alguns vídeos dele. Na próxima aula nós vamos investigar fluxos laminares e turbulentos quando eles estão contornando, por exemplo, um objeto, como por exemplo a asa de um avião. Vocês vão ver que aquele vídeo que eu passei para vocês do Steve também mostra alguns exemplos disso quando isso acontece, alguns problemas muito práticos disso, né? Então nós vamos trabalhar basicamente com esse tipo de problemas na próxima aula. Eu acho que vai ser muito interessante. E aí eu vou deixar para vocês revisarem, tá? Esse capítulo do Monson, o capítulo 8, né? E essa dedução toda que a gente fez para chegar na tensão de tensores, ela não está no livro do Monson, tá? Vocês vão encontrar ele no livro Boundary Layer Theory, que eu deixei para vocês também como material. No capítulo 16, vocês vão encontrar, na parte 4, vocês vão encontrar essa dedução. E como de costume, também eu vou deixar uma sequência de exercícios para vocês fazerem, tá? E aí, como bibliografia, vocês vão encontrar parte dessa bibliografia e parte das informações dessa aula. Vocês vão encontrar um pouco no livro do Morrison. Eu utilizei a maior parte da aula o livro do Monson e o livro do Skitting, de Boundary Layer Theory, tá? E vocês vão encontrar alguma coisa também no capítulo 3 de Cavalcante, em Notas de Dinâmica dos Fluidos, tá? Mas os que eu utilizei foram esses daqui, tá? Vocês vão ver que eles têm uma similaridade maior com a da aula, mas sintam-se à vontade a conferir as outras referências também. E por hoje é isso, nos vemos no próximo vídeo.